A Michele, trabalhadora aqui da casa, que certamente nos trará com grande alegria palavras que nos tornarão melhores ao término. Fique à vontade. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. E nesses instantes nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando-lhe a compreensão e a resignação diante dos obstáculos de todos os dias e que as luzes do Evangelho possam acender no coração de cada um de nós. Falar de perdão é tocar nos nossos ferimentos e nos arranhões que adquirimos ao longo da nossa existência. Falar de perdão é um grande desafio, porque falar de perdão estremece as nossas estruturas mais íntimas. O grande desafio é falar de um tema tão delicado de uma forma leve. E será que isso é possível? Falar de um tema complexo, denso, profundo, que nos remete às dores da nossa alma de uma maneira que nos faça enxergar como a chave para a solução de muitos dos nossos problemas. Perdão é um tema delicado, mas quando o perdão é praticado, ele nos traz a paz, a leveza e o equilíbrio. Estão prontos para esse desafio? Antes de iniciarmos a nossa conversa propriamente dita, 2 avisos importantes. Eu costumo fazer minhas palestras citando exemplos, porque eu acredito que o exemplo facilita o entendimento. Mas todos os exemplos aqui utilizados são fictícios, então qualquer semelhança é mera coincidência. Sabe por que eu falo isso? Porque uma vez eu estava numa casa espírita fazendo uma palestra e eu dei um exemplo. Eu não conheço ninguém. No fim da palestra, uma jovem chegou até mim e falou assim: foi minha mãe que pediu para você falar isso na palestra, né? Eu falei, mas quem que é sua mãe? Quem é você? Eu não te conheço. Falou, não, mas não é possível, porque eu estou vivenciando uma situação que você falou certinho. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Ninguém, né, soprou nada aqui no meu ouvido, não. E outra coisa é que o perdão é um tema muito delicado. Então, tudo que for dito aqui não tem a intenção de ser usado contra ninguém. É apenas uma forma de levar o esclarecimento e auxílio nesse tema que é tão importante, tão basilar nas nossas vidas. Combinado? Então, ninguém vai sair magoado daqui, porque em algumas horas da palestra, nós precisaremos abordar do que acontece quando a pessoa não perdoa, o que a falta de perdão nos acarreta. E pode ser que nós estamos vivenciando um momento em que não conseguimos perdoar, o que é natural. Então, não é para ninguém sair ofendido daqui, tá bom? É só um esclarecimento, uma conversa, um auxílio. Combinado? Então, vamos começar, né? Perdoar é o processo no qual se faz cessar o sentimento de ressentimento. O que é ressentimento? É sentir novamente. E esse sentir novamente pode ser em diversos níveis. Uma leve tristeza, uma mágoa, um ódio, uma raiva, um desejo poderoso de vingança. Mas esse sentimento de ressentir pode ser endereçado contra outra pessoa, contra o meu próximo, em virtude de uma ofensa recebida, de uma diferença ou indiferença sofrida e tantas outras atitudes que nos magoam, mas também esse sentimento de ressentimento pode ser endereçado a nós mesmos, em virtude dos nossos erros e fracassos,
Quem aqui já não cometeu um engano, um equívoco, uma atitude impensada? E às vezes nos magoamos com nós mesmos, pensando assim: mas como eu fui fazer isso? Eu não podia ter errado. E nós somos imperfeitos, erramos sim. Então, perdoar é o cessar da exigência da restituição ou da punição pelo mal que nos atingiu. Perdoar é o ato de se desprender do ressentimento. Só que a primeira observação que nós precisamos fazer: o perdão envolve vários remetentes e vários destinatários. A primeira imagem que vem à nossa cabeça quando falamos em perdão é nós, na posição de remetentes, quer dizer, aquele que envia, que oferece, e o outro como o destinatário. Então, eu perdoo você. É muito difícil nós imaginarmos perdão nos colocando na posição de ofensores. Nós nos colocamos sempre na posição de ofendidos. Vocês concordam com isso? Todo mundo é assim? Enxerga mais a ofensa do outro do que a ofensa que nós praticamos. O enfoque maior da nossa palestra vai ser em relação a esse perdão. Aquele que nós devemos oferecer ao nosso próximo. Eu estou com a canetinha aqui e estou passando aqui. Só que ainda existe o outro remetente. Quando você me perdoa. Então, eu já ocupo a posição inversa. Eu sou o destinatário do perdão. Eu necessito de alguém que ofereça para mim esse sentimento tão importante. Mas ainda nós devemos e podemos observar o perdão sob um outro ângulo. Quando eu me perdoo. E aqui eu digo para vocês que é um ponto muito delicado, porque às vezes nós somos capazes de perdoar pessoas, mas não somos capazes de perdoar a nós mesmos. Se nós fôssemos passar rapidamente por esses 3 remetentes e destinatários, nos 40 minutos que nós temos, não daria. Então, o nosso enfoque maior será no primeiro remetente, eu perdoando alguém. E assim, nós podemos dizer o seguinte: como que o perdão se traduz em atitudes? Porque no slide anterior nós vimos um conceito teórico de perdão. Mas como que nós traduzimos esse perdão nas nossas atitudes diárias? Então, perdoar é abster-se em pensamentos, atos e palavras de tudo que possa prejudicar o meu ofensor. Perdoar é não se afligir quando o bem alcança o meu agressor. E também é não ficar feliz quando o mal o alcança. Isso daqui às vezes a gente conhece bem de perto, né? Porque às vezes a gente fica sabendo, nossa, você viu o que aconteceu com fulano? A gente já fica, oba, né? Teve o que merecia. Perdoar também é enxergar aquela pessoa que ofendeu como um irmão. Por quê? Todos somos filhos do mesmo pai. Então, se todos somos filhos do mesmo pai, nós todos somos irmãos, não consanguíneos, mas irmãos em espírito. E enxergar essa pessoa como um necessitado de entendimento e não de julgamento. Porque para ter cometido uma atitude equivocada, muito provavelmente está em desarmonia consigo mesmo e em desarmonia com as leis divinas. Perdoar em atitudes é fazer preces pelo ofensor, desejar-lhe todo o bem possível e auxiliá-lo assim que surgir a oportunidade.
Se nós fôssemos resumir todas essas atitudes em uma só, nós podemos dizer que perdoar é pagar o mal com o bem. É não devolver a ofensa e não nutrir o sentimento de ressentimento. É super simples, não é? É a coisa mais fácil. Eu nem sei por que eu estou falando, porque eu sei que todo mundo aqui já perdoa, né? Já está no curso de graduação de perdão. É simples, mas é difícil, isso mesmo. Você definiu muito bem. Só que isso tudo que eu estou falando de atitude, não sou eu que estou tirando da minha cabeça ou das minhas ideias. Isso tudo aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Mas espera aí. Todo meu ofensor necessariamente é meu adversário? É meu inimigo? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acertaram. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso ofensor, ele não é um adversário cruel, um arqui-inimigo. Mas quando nós estamos magoados, nós o enxergamos como tal. Então, nós podemos dizer o seguinte: o adversário, o inimigo, é aquela pessoa que, na maior parte do seu tempo, atua em lado oposto ao nosso. Mas, muitas vezes, aquelas pessoas que são mais próximas a nós, em um dado momento da nossa existência, ou da existência delas, elas tomam alguma atitude que nos magoa, que nos prejudica, que nos ofende. Então, naquele momento, ela se torna uma adversária em virtude da nossa mágoa, porque naquele momento ela toma uma postura contrária a nós. Mas, geralmente, se nós formos fazer uma pesquisa aqui, quem são as pessoas que mais nos magoam? Aquelas pessoas que estão mais próximas a nós. O nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cunhado, a nossa sogra, o nosso avô, o nosso avó. Por que são as ofensas partem frequentemente dessas pessoas? Porque são as pessoas com as quais nós mais convivemos. E conviver, relacionar-se é perdoar. Porque se nós não perdoarmos, não relevarmos essas faltas, a convivência fica praticamente impossível. Não é verdade? Se nós formos levar em conta cada coisinha que a pessoa faz, nós não convivemos, nós só ficamos magoados, nervosos, ansiosos, etc. Às vezes, as pessoas que nos magoam são pessoas do nosso ambiente de trabalho, são pessoas do nosso círculo de amizades, pessoas do trabalho voluntário, de um grupo de estudos, pessoas de uma escola, de uma faculdade. E também podem ser pessoas com as quais nós temos um contato eventual. Então, por exemplo, nós estamos no trânsito, né, e uma pessoa muito abençoada bate no nosso carro, né? Então, a gente tem um contato eventual, a gente nem sabe de onde surgiu aquela pessoa. Às vezes nós vamos fazer uma transação comercial, vamos comprar alguma coisa e somos maltratados. Às vezes nós nos deparamos com uma secretária de um consultório médico que não está num dia muito bom, né? Com um telefonista que também não está muito legal. Então, essas pessoas também nos convidam a exercer esse perdão. Não necessariamente tem esse contato conosco diário. Mas o que é mais interessante é o seguinte, que muitas vezes as pessoas se tornam nossas adversárias, nem que seja momentaneamente, por alimentarem pontos de vistas diferentes dos nossos. Quem aqui concorda com isso? Às vezes nós manifestamos a nossa opinião e a pessoa não concorda. Pronto, a gente já ganhou o inimigo. Porque ela acha que nós estamos guerreando com ela, e não é nada disso.
Nós temos o direito às nossas próprias opiniões e ideais. Só que também nós temos o dever de respeitar as ideias e os ideais do nosso próximo. E isso quem diz é Emmanuel, no livro Palavra da Vida Eterna. Só que agora a gente precisa compreender o seguinte: algumas pessoas se magoam e outras pessoas não. O perdão surge quando a necessidade do perdão surge quando a mágoa se instala no nosso coração. E assim nós percebemos que algumas pessoas são de fácil trato. Elas são de boa, né? Elas não ligam para nada, mas outras pessoas já são bem melindrosas. E aí, vamos dar um exemplo. Imaginemos que nós esqueçamos a data de aniversário de uma grande amiga. E passa um mês, a gente lembra. Aí a gente pega o telefone e fala: me desculpe, hoje que eu lembrei do seu aniversário, mas é que eu estou com uma vida tão tribulada que eu esqueci, me perdoe. E ela fala: não perdoo porque eu não me magoo, porque eu entendo a sua correria. Só que vamos imaginar que outra amiga também tenha feito aniversário e nós tenhamos esquecido. Aí nós falamos assim: vamos, né, deixa eu ligar. Aí liga, pronto. Como que você fez isso comigo? Eu sou a primeira pessoa que te liga. Que desprezo, que falta de consideração. Então, por que uns magoam e outros não se magoam? É difícil nós colocarmos aqui um rol taxativo. Por quê? Porque o perdão, ele depende do estágio evolutivo da pessoa. Quanto mais elevada moralmente, mais perdão ela oferece. Quanto mais inferioridade moral, menos perdão ela oferece. Então, cada um está num nível. Então, é difícil igualarmos a todos e dizer taxativamente que nós nos magoamos por isso ou por aquilo. Mas nós vamos dar exemplos que mais acontecem em nossas vidas. Então, nós temos a necessidade do perdão quando a nossa expectativa em relação a alguém se frustra. Então, imaginemos o seguinte: nós temos uma amiga e o que nós esperamos dela? A sinceridade, a amizade, a lealdade, o apoio na hora difícil. E, em dado momento, ela oferece tudo o contrário, né? Ela não nos apoia, não nos traz a sinceridade, não nos estende a mão. Então, nós nos frustramos. Nós também nos magoamos quando nós interpretamos equivocadamente a atitude do nosso próximo. Então, vamos pensar o seguinte: nesse caso, esse exemplo que eu dei da amiga, aquela que ficou magoada, o que ela fez? Ela não compreendeu a dificuldade e a tribulação da outra. Ela interpretou equivocadamente a atitude da amiga, achando que foi um desprezo. Na verdade, não foi, foi esquecimento, por preocupação com outras coisas. Então, muitas vezes nós nos magoamos porque interpretamos tudo de maneira errada. Nós nos magoamos muitas vezes porque utilizamos de um artifício que se chama vitimização de si mesmo. O que é isso? É quando nós interpretamos as atitudes do outro equivocadamente, só que além de interpretarmos e não compreendermos a atitude do próximo, nós utilizamos aquela nossa interpretação fantasiosa, e aqui eu vou dizer que nós poderíamos ser autores de livros e de novelas, porque nós criamos cada coisa, gente, que olha, eu vou te contar, se eu ficar dando exemplo aqui, a gente não fala o resto da palestra. Então, nós utilizamos esse artifício para chamar a atenção sobre nós, para atrair olhares piedosos sobre nós e para ainda utilizar esse processo de vitimização como um desculpismo para não perdoarmos e para não nos transformarmos. Nós nos magoamos também quando nós alimentamos em excesso o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, imaginemos que nós
Batemos na porta de um vizinho para pedir uma informação sobre algum endereço. Aí o vizinho nos atende, responde, mas nem conversa. Acaba de dar a informação e volta para sua casa. Aí a gente fala assim, onde já se viu? Como que ele foi seco comigo? Que falta de consideração? O que ele está pensando que eu sou para me tratar desse jeito? O que é? O orgulho, né? Mas às vezes o vizinho estava com alguma coisa lá no fogo, estava no meio de alguma atividade ali, um afazer, no meio de um telefonema, ele ainda respondeu, mas ainda assim a gente interpreta equivocadamente. Nós nos magoamos porque muitas vezes nós nos colocamos apenas na posição de credores, aquele credor exigente que quer exigir a restituição ou a punição do mal que nos foi feito. E nós esquecemos que somos todos devedores, devedores perante a lei divina, devedores às vezes até perante aquela pessoa que nos ofendeu, ou devedores perante outras pessoas, não necessariamente aquela. Nós também nos magoamos quando acreditamos que a nossa conduta é irretocável, quando nós somos perfeitos, quando nós estamos sempre certos, e aí nós acreditamos que é sempre o outro que está errado. Isso não acontece geralmente, e às vezes existem pessoas próximas a nós que toda vez que vamos conversar, sempre as pessoas que fizeram coisa errada. E a gente sabe que ela também cometeu algum erro, mas sempre é o outro que precisa pedir perdão. Não, porque ela só fez o bem, ela só ajuda, mas o outro é que precisa pedir perdão. Então, tomemos cuidado com isso. Só que nós precisamos fazer uma observação quando falamos de ofensa. Porque nós precisamos distinguir o que realmente aconteceu e o que é a criação da nossa mente, porque a nossa mente cria diversas situações. Nesse caso da data do aniversário, nesse caso também do vizinho que responde de maneira seca, o que acontece? A ofensa nem existiu, mas a pessoa se sente ofendida por determinadas circunstâncias. Então, nós precisamos ter o cuidado. Será que realmente a pessoa teve a intenção de me ofender? Porque muitas vezes nós olhamos as coisas não como elas são, mas como nós somos. É o nosso olhar sobre um acontecimento que vai determinar se vamos ficar magoados ou não. Agora vamos começar a trilhar o caminho do perdão. E assim nós vamos usar diversos argumentos para compreendermos que perdão é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. É o que nos diz Emmanuel no livro Palavras da Vida Eterna. Então, por que perdoar? Se não quisermos adoecer, perdoemos. Porque quando nós não perdoamos, nós geramos um desconcerto vibratório no nosso perispírito. E esse desconcerto vibratório do nosso perispírito é capaz de atingir as células dos nossos órgãos, trazendo as mais variadas doenças. Se nós não queremos trazer os inimigos, os adversários ou aqueles adversários temporários para residir dentro de nós, perdoemos, porque se nós não perdoarmos, nós estamos abrindo a porta do nosso coração e colocando essas pessoas dentro de nós. E quando elas estão dentro de nós, elas estão no controle da nossa vida. Se não queremos ser vítimas de obsessões nocivas ao corpo e à mente, perdoemos, porque quando nós não perdoamos, nós ficamos ligados ao ofensor, encarnado ou desencarnado, pelas faixas escuras do pensamento hostil. Quando nós não perdoamos, nós transferimos para amanhã, para outras existências, reajustes dolorosos que poderiam ser resolvidos na presente encarnação. Nós agravamos o débito.
E o maior beneficiário do perdão não é aquele que oferece, é aquele que dá. Porque o perdão é a libertação. Então, quando nós perdoamos, nós liberamos espaço no nosso coração para as mais sublimes manifestações de amor. Amor que eleva e santifica. Mas o caminho do perdão ainda tem algumas perguntinhas a mais para respondermos. Quando perdoar? E nesse momento nós vamos lembrar de uma passagem que está descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus diz assim: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, o que Jesus está querendo nos dizer? Será que Jesus está falando para a gente comprar um caderninho, em cada folha colocar o nome das pessoas que mais convivem conosco? E aí, cada falta que a pessoa tiver contra nós, a gente começa a marcar, né? E aí, quando juntar 490 vezes, né, 490 tracinhos, a gente fala, pronto, agora eu não vou perdoar mais. Será que é isso? Não. Jesus está querendo nos dizer para perdoarmos sempre. Perdoarmos ilimitadamente, perdoarmos a falta leve, a falta grave, a falta de ontem, a falta de hoje, a falta de agora, a falta de amanhã, perdoar quantas vezes forem necessárias e de preferência logo que a ofensa acontece, a fim de que a mágoa não se cristalize em nós. Se nós fizermos, por exemplo, uma vitamina na nossa casa, bem gostosa, com bastante frutas, tomarmos e não lavarmos o copo do liquidificador, o que vai acontecer? Aquele resíduo vai endurecer e vai ser difícil de retirar. Nós vamos precisar deixar de molho, às vezes até colocar força na hora de esfregar. É a mesma coisa. Quanto mais tempo vamos cultivando uma mágoa, ela vai criando raízes e vai ficando mais difícil. É fácil perdoar? Não, nós acabamos de ver que é um processo. Só que o que nós precisamos é do esforço rumo ao perdão. Porque se nós nos acomodarmos, nós não vamos perdoar nunca. Não vamos perdoar o outro, também não vamos perdoar a nós mesmos. E aí muitas pessoas podem dizer assim: mas tem coisa que dá até para perdoar, mas tem coisa que não dá para perdoar de jeito nenhum. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, nos diz o seguinte: o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, quanto maior a ofensa, se conseguirmos perdoar, o nosso mérito será maior. É fácil? Não é. Só que também não é impossível, porque quando nos colocamos na posição de devedores e de necessitados do perdão divino e do perdão alheio, aí a nossa visão começa a se esclarecer. Só que, como perdoar? Existem duas formas de perdoar. O perdão dos lábios, que é aquele perdão de aparência, e o perdão do coração. O perdão dos lábios é quando eu digo assim: eu te perdoo, mas some da minha frente, nunca mais quero te ver. Ou então, eu te perdoo, mas quando a gente fica sabendo que a pessoa se deu mal, nossa, a gente solta rojão, paga lanche para todo mundo, né? Eu te perdoo, mas a gente oferece um perdão que mais irrita do que fere. A gente estende a mão não por benevolência, por ostentação, para mostrar para as pessoas que somos bondosos, que perdoamos. E quando a gente perdoa assim, a gente perdoa na frente de um monte de gente, para todo mundo ver. Só que o perdão verdadeiro é o perdão do coração. É aquele perdão que se efetua de forma nobre, grande, generosa, que poupa o amor próprio do adversário, que não faz nada para prejudicá-lo, que, pelo contrário, se a pessoa vem pedir perdão, ele é manso, é humilde, fala, está tudo bem, está tudo certo, fique em paz.
Só que a gente precisa distinguir o seguinte: perdoar não é conivir. Às vezes a pessoa fez uma coisa gravíssima, uma coisa desonesta. Então não é que a pessoa vai chegar e vai falar assim: olha, me perdoe. Você fala assim: não, está tudo bem, está tudo certo, não foi nada não. Não. Olha, é o seguinte, eu vou confessar para você que eu fiquei chateada, eu fiquei magoado. Isso vai passar. É que eu não esperava essa atitude de você. Eu preciso que você me dê um tempo para eu processar tudo isso. É mais honesto, porque não adianta, né? Nós também acreditarmos que isso se processa assim naturalmente diante de um acontecimento grave. Porque tem coisas que são graves mesmo. Só que aí o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Então, é o perdoar na atitude. Não é só falar, eu te perdoo, né? Agora, o que a gente precisa fazer de distinção aqui? Que perdoar não significa reconciliação em algumas situações. Porque muitas vezes, dependendo do tipo de falta que um cometeu contra o outro, o que acontece? Acontece a quebra da confiança. Então, às vezes, você consegue perdoar, consegue não nutrir a mágoa, consegue desejar o bem, consegue se libertar daquilo, consegue abençoar a pessoa, consegue enxergá-la como um irmão, uma irmã necessitada de preces, de entendimento, mas o que é basilar para todo relacionamento, seja amizade, seja uma convivência saudável, é a confiança e a sinceridade, porque é a partir desses dois sentimentos que os outros sentimentos de carinho, de harmonia, de compreensão, de simpatia, de ternura, eles vão se fortalecendo e crescendo. Só que como primeiros passos para o perdão, nós devemos utilizar algumas justificativas, alguns argumentos para compreendermos melhor a situação que estamos vivenciando. E assim nós temos que nos perguntar, será que eu interpretei corretamente a atitude, a palavra do meu próximo? Que esse nós já demos bastante exemplo. Será que eu já pontuei todas as dificuldades pelas quais essa pessoa que me ofendeu está passando? E às vezes a pessoa está tão perturbada, está tão num momento de tamanha dor que ela nem percebe o que ela está fazendo. Será que essa pessoa que me ofendeu hoje já não me ajudou muito ontem? E aí, quando trazemos o sentimento de gratidão por tudo que a pessoa já nos fez, nós vamos amolecendo o nosso coração, preparando o nosso coração para perdoá-lo. Uma outra pergunta, será que realmente eu sou o ofendido da história? Será que eu não dei o primeiro passo? Será que eu não falei nenhuma palavra ofensiva? Será que eu não fiz nada para causar essa atitude, essa palavra, essa reação no outro? E às vezes a gente ofendeu primeiro e depois foram ofendidos. Só que aí a gente não pensa no que a gente falou primeiro, né? A gente pensa só no que a pessoa nos falou. Será que eu nunca errei em relação a essa pessoa? Se eu nunca errei em relação a essa pessoa, mas será que eu já não errei em relação a outra? Será que eu já não errei ontem, em outras circunstâncias, em outros tempos? Será que eu não sou tão necessitado, ou mais, né, do perdão divino, do perdão alheio, do que essa pessoa? Porque quando nós nos colocamos apenas na posição de credores, aí o nosso coração se endurece. Mas quando nós nos enxergamos devedores também, nós pensamos, opa, eu não posso ser tão exigente assim, porque eu também erro. Não significa que vai ser tudo a mil maravilha, que eu vou conviver novamente, que vai dar tudo certo, mas libertar o coração desse sentimento que nos aprisiona é dever de cristão. Não perdoar é contrariar as leis divinas. E assim nós colocamos aqui algumas profilaxias para o perdão. O que é profilaxia? É um termo da medicina, né? Onde são utilizadas medidas preventivas para doenças.
Então, essas medidas, elas, além de serem preventivas, não deixar, nos ajudarem, né? Porque o perdão é uma conquista pessoal. Além de medidas que nos auxiliam para que a mágoa não se instale tão fortemente no nosso coração, elas ainda são medidas curativas, né? Contra a mágoa que, porventura, tenha se instalado. Então, a prece. A prece é o momento da nossa ligação com Deus. É o momento de elevarmos o nosso pensamento e agradecermos, pedirmos, louvarmos. É uma verdadeira higiene mental. É um momento em que nós renovamos as nossas forças, a nossa esperança, a nossa fé, nos equilibramos, entramos em contato com a espiritualidade, somos intuídos, amparados. O Evangelho no Lar, aquele momento em que nós reunimos a nossa família, escolhemos um dia da semana, num horário, reunimos a nossa família em torno do Evangelho, convidando Jesus e os seus mensageiros para adentrar ao nosso lar naquele momento. A leitura edificante, o estudo, porque conhecendo o Evangelho de Jesus, as leis de Deus, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a ver o que realmente importa na nossa vida. O que realmente importa na nossa vida é a nossa transformação moral, não a ofensa que recebemos. Mas é difícil, né, gente? Eu estou falando isso como uma pessoa que também luta diariamente para perdoar, porque quando eu acho que já experimentei todas as formas de perdão, sempre surge uma maneira nova, e aí eu lembro daquela música que fala assim... Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que eu nada sei. Né? Então, estou compartilhando também essa dificuldade que eu trago. E talvez a gente escolha os temas que a gente mais precise ouvir, porque quem fala é o que ouve primeiro, né? Aí também, como? Profilaxia é refletir sobre as nossas atitudes, é refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida e buscar a nossa transformação moral. Como profilaxia também, a doação de si mesma para o alívio e para o auxílio do nosso próximo. Às vezes temos pessoas dentro da nossa casa precisando apenas desabafar e nós não temos a capacidade de olhar do lado. Às vezes somos solícitos com todo mundo lá fora e, às vezes, temos ali um irmão, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, só esperando o nosso tempo para falar, me escuta. A doação do nosso tempo, da nossa habilidade, do nosso carinho, num trabalho voluntário, num trabalho em uma atividade, ou na casa espírita, ou uma entidade beneficente, porque quando nós nos deparamos com o sofrimento alheio, nós enxergamos muitas vezes que o nosso problema é tão pequeno e nós desenvolvemos a compaixão. E quando desenvolvemos a compaixão, nós abrimos uma porta para que o perdão se instale em nós. Agora, por que não perdoar? Por que ainda nós insistimos em cultivar a mágoa no nosso coração? Se todos os dias, ou então todas as vezes em que nós proferimos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós nos reconhecemos devedores, rogamos o perdão para nós e nos comprometemos a estender esse perdão ao outro. E o que nós pedimos quando pedimos o perdão? Será que nós queremos que Deus vá lá e imaginemos que esse seja o nosso caderninho da Michele, cheio de ponto negativo. Tem uns 490 quadradinhos, né? Aí a gente, quando pede perdão para Deus, nós estamos querendo que Ele vá lá e fale assim, ó, Michele, tua dívida aqui acabou, está zerado. Agora comece só com os pontos positivos, é isso que nós queremos. Quando nós pedimos o perdão, nós estamos pedindo as forças necessárias para não cometermos mais os erros que cometemos ontem.
nós estamos pedindo oportunidades para trilhar um caminho novo, um caminho de amor e de bem, onde podemos unir a reparação ao arrependimento. Só que, no Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos dizem o seguinte, que perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Perdoar ao amigo é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. E ainda, eles nos dizem para nós esquecermos todo o mal que nos foi feito e não pensarmos apenas em uma coisa, o bem que nós podemos fazer. Porque ao nosso redor existem tantas pessoas necessitadas de carinho, necessitadas de amparo, necessitadas de amor, necessitadas de cuidado, que despendermos as horas do nosso dia para cultivarmos uma mágoa antes do que perda de tempo é perda de vida. Só que, uma observação, perdão é esquecimento? O que vocês acham, sim ou não? Se perdão fosse esquecimento, ele se chamaria amnésia, né? Então, o esquecimento faz parte do perdão, mas não ao mesmo tempo que a ofensa ocorreu. O esquecimento é um fenômeno fisiológico da nossa memória. Então, acontece algum fato, a nossa memória registra. Quando encontramos o nosso ofensor, o que acontece? A memória recorda, e se estamos cultivando um sentimento de mágoa, um sentimento às vezes até de ódio, o que acontece? O nosso corpo reage com uma descarga de adrenalina. Quem aqui, ao ver determinada pessoa, não começa a tremer o corpo todo e não começa o coração a disparar? A partir do momento que nós vamos trabalhando o perdão em nós, esse fato vai ficar registrado na nossa memória. Só que ele vai ficando mais fraquinho. E aí, quando enxergamos a pessoa, quando avistamos, já não sentimos nada. Imaginemos, sabe aquele extrato de banco, que com o tempo ele vai apagando? Quer dizer, as impressões das letras estão lá. Certo? Se nós passarmos um lápis, dá para a gente ver o que está escrito, só que ela não fica visível. Então, é mais ou menos isso. Então, se nós avistarmos alguém e o nosso corpo reagir, alerta. Nós precisamos ainda trabalhar o perdão em nós. E assim, meus queridos, já encerrando, nós precisamos, para desenvolvermos essa habilidade do perdão, nós precisamos ter um esforço pessoal. Vontade. Nós precisamos ter coragem para enfrentar a nós mesmos, porque muitas vezes nós não concedemos o perdão ao outro porque nós não perdoamos a nós mesmos. Então, como vamos conceder uma coisa para alguém que não direcionamos a nós? Muitas vezes nós não nos perdoamos porque nos falta a ligação, a conexão com as leis divinas, com a lei de amor. E só perdoa aquele que tem amor no coração. Só perdoa aquele que tem amor a Deus e a criaturas. E as criaturas enxergando a todos como irmãos. Só perdoa aquele que é humilde para reconhecer os próprios erros e saber que é tão necessitado do perdão divino quanto aquele que nos ofendeu. Só perdoa aquele que tem gratidão no coração. Gratidão pela misericórdia, pela bondade, pelo amor que nos são dispensados por Deus a cada instante, em inúmeras oportunidades de arrependimento, expiação e reparação. E se hoje nós estivermos muito magoados com alguém, ou com alguma situação, ou com algum fato da nossa vida, pensemos o seguinte: será que eu não preciso pedir perdão para ninguém hoje? Será que eu não necessito chegar até alguém e dizer, por favor, me perdoa?
Será que nós não precisamos olhar para dentro de nós e também nos perdoarmos pelos nossos equívocos, pela nossa maneira ainda inadequada de nos comportarmos? Que fique esse convite, que fique essa mensagem, que todos nós juntos possamos aprender a perdoar, porque estamos todos no mesmo nível. Nós estamos comparando, podemos dizer, no ensino fundamental, né? Mas um dia a gente vai fazer a graduação, a pós-graduação, o mestrado. Estamos todos juntos, e todos juntos possamos nos esforçar rumo a esse remédio para a nossa alma. E agora, para encerrarmos, se a mais cara afeição se torna em dor e decepção, perdoar é preciso. Se o benefício ao irmão é pago com gratidão, perdoar é preciso. Se prejuízos são causados por amigos prezados, perdoar é preciso. Se na hora da dificuldade falta solidariedade, perdoar é preciso. Se a injúria e a calúnia são atiradas por quem jamais supunha, perdoar é preciso. Se dos erros por nós cometidos, amigos, irmãos são ofendidos, perdoar-se é preciso. Enfim, qualquer que seja o motivo da discórdia, tenha à mão o recurso da misericórdia, porque perdoar é sempre preciso. Obrigada pela paciência, pelo horário que se estendeu. Muito obrigada e muita